Tem um detalhe no capítulo 1152 que quase ninguém te contou. Loki sabe voar. Seja bem-vindo de volta ao bando dos piratas. Finalmente, Luffy pensou seriamente em convidar Loki para entrar para o bando do Chapéu de Palha, mas a resposta foi uma bela recusa, e com raiva. Como alguém que já sonhou em se tornar o rei do mundo, aceitaria ficar sob o comando de um Yonkou recém-chegado. E para quem acha que é exagero, tem rumores de que o Loki derrotou o Imperador do Mar com as próprias mãos há 6 anos. Esse cara carrega uma força absurda, talvez nem mesmo Luffy conseguiria vencê-lo hoje. Como é que alguém vai ser capitão de um monstro desse? Se o autor quiser mesmo encaixar o Loki no bando, vai ter que dar um belo upgrade no Luffy. Coisa de fazer ele dominar a habilidade de ouvir a voz de todas as coisas, como Oden fazia. Porque, no Novo Mundo, o futuro já virou passado para os grandes piratas. E o Loki não é qualquer um. Dizem que ele tem 2 hacks do rei, capazes de anular tanto o hack da observação, quanto o hack do armamento dos inimigos. Para encarar isso de frente, o Luffy precisa evoluir, mas essa evolução não viria com um treino comum. Ela viria da vontade inabalável, daquela que só aparece nas situações de vida ou morte. Loki seria tipo um mini time skip para o Luffy, e seu mentor nessa jornada seria ninguém menos que Scopper Gaban, o braço esquerdo do antigo rei dos piratas, que hoje está gravemente ferido. Ou seja, para convencer o Loki a entrar no bando, não basta só o Luffy ficar mais forte, tem muito mais coisa em jogo aí. Agora, no capítulo 1152, a gente vê uma lembrança do Loki sobre um dia trágico que aconteceu há 14 anos. Naquele dia ele foi acusado de 3 crimes graves. 1. Matar o rei Harald. 2. Atacar o ancião Jaru. 3. Roubar a lendária Akuma no Mi. Mas a verdade é que essa fruta não estava em posse do Loki. Ela estava guardada num baú especial dentro da sala do tesouro do Castelo de Aurus. Durante a confusão, a fruta foi roubada, mas ninguém sabe ao certo por quem. Os gigantes disseram que Loki, dominado pela ambição, matou o rei e tomou a fruta. Mas quem realmente pegou a fruta parecia ser uma figura sombria, misteriosa, como se fosse um vilão de Detetive Conan. Ou seja, até agora, ninguém sabe quem foi o verdadeiro culpado, e cabe aos fãs tentarem montar esse quebra-cabeça. Segundo informações, fora Loki e o ancião Jaru, ninguém saiu vivo do Castelo de Aurus naquele evento. Se não foi Loki nem Jaru, então quem foi? Uma das suspeitas mais fortes recai sobre o próprio governo mundial, mas talvez nem o Imu tenha essa fruta, porque o poder que ele já demonstra é aterrorizante demais. Ele nem precisaria da fruta para ser temido. Por outro lado, os verdadeiros culpados podem ser os Santos Cavaleiros. 2 nomes aparecem como suspeitos, Shamrock e Ganku, e surgiram de um círculo mágico no salão principal do castelo. Isso mostra que os 2 também estiveram presentes no evento de 14 anos atrás. O mesmo vale para Somers e Killian, que também estavam sumidos desde então. Eles ficaram tanto tempo longe que nem sabiam que Loki havia sido preso 6 anos atrás. Agora, falando das frutas deles. A Akuma no Mi do Somers seria a Bio-Bio no Mi, uma possível zoomítica ligada à doença. A do Killian é chamada de Hyo-Hyo no Mi e aparentemente também tem origem Zoan. Nenhuma dessas é a lendária Akuma no Mi procurada. Então, quem provavelmente está com uma fruta lendária é o próprio Shamrock. Ele conversa com Loki e afirma que, mesmo que o Loki fosse libertado, não conseguiria vencê-lo. Ou seja, o cara tá confiante demais na própria força. Não dá para garantir que ele tem o Haki do Conquistador como Shanks. Mas sabemos que esse tipo de hack não é herdado nem aprendido. Ele nasce com a pessoa. É pura aptidão natural. Shamrock luta com espada e possui uma zoa mítica do Cérbero. Então ele combina o poder de fruta com um hack de alto nível. Se não for tão forte quanto o Shanks, tá ali do lado. Curiosamente, Loki diz que nunca viu o Shamrock antes. Mas como ele parece demais com o Shanks, isso levanta suspeitas. A verdade é que no dia da tragédia, todos os Santos Cavaleiros usavam mantos negros que escondiam o rosto. Então Loki pode não ter reconhecido todo mundo. Entre os suspeitos de terem roubado a fruta lendária de Elbaf, aparece mais um nome, Moza. Ele conversa com Loki, mas parece mais uma vítima de tudo aquilo do que um culpado. Moza é um personagem misterioso que ainda não apareceu de verdade. Mas se ele não estiver ligado ao governo mundial, é praticamente impossível que ele tenha escapado vivo do Castelo de Aurus. Afinal, naquele dia, o local foi completamente selado e ninguém conseguiu sair. Pelo visto, essa fruta lendária nem foi criada para o rei de Elbas, mas era um tesouro antigo passado entre gerações. Será que Loki comeu essa fruta? Bem provável, pelo menos por enquanto. Agora vamos aos eventos do dia em que Loki foi ao castelo. Ele não foi por vontade própria, foi convocado pelo rei Harald. O ancião Jaru também foi chamado. Os 2 acabaram se encontrando antes de irem até a sala do trono. Ou seja, Loki não tinha nenhum plano para roubar fruta nenhuma. Ele nem sabia que ela estaria lá.
e jamais teve a intenção de tomar posse ou roubar o que fosse. Percebemos que o ancião Jaru foi ferido gravemente pela espada do rei Harold, que ficou cravada em sua cabeça. O golpe foi tão brutal que ele desmaiou na hora, e talvez por isso ninguém mais se preocupou com ele naquele momento. Mas surpreendentemente, após tudo acabar, Jaru acordou, como se tivesse voltado da porta do inferno. Até hoje ele carrega aquela lâmina cravada no crânio. Esse trauma foi tão severo que provavelmente afetou sua memória. Ele quase não se lembra dos acontecimentos daquele dia. Detalhe importante, a espada que o feriu era do próprio rei Harold. Isso indica que não foi Loki quem atacou Jaru. Além disso, o martelo de Loki naquela época não tinha a forma atual. Era mais parecido com um cajado, algo que muitos ignoram. Lembre-se, os poneglyphs são feitos da pedra mais resistente do mundo. Nem bombas de guerra conseguem destruí-los. Se essa teoria estiver certa, então Gaban ou Shanks pode ter sido o responsável por entregar a pedra para Loki. Em algum momento, ele vai passá-la para o bando do Chapéu de Palha. Com a Robin sendo capaz de ler os textos antigos, isso levará o Luffy direto à última ilha, Laugh Tale, o mesmo lugar que o Rei dos Piratas, Roger, encontrou há 25 anos. Voltando a alguns capítulos, vocês lembram quando Jaru testemunhou o Haki do Conquistador em dobro, vindo do Imu? Ele teve uma reação estranha, como se já tivesse visto aquilo antes. E o único lugar possível seria o incidente de 14 anos atrás, no Castelo de Aurus, onde Gaban e Shanks também sentiram esse mesmo Haki. Isso indica que o próprio Imu estava presente em Elbas naquela época, e foi ele quem emitiu o Haki que tanto marcou Gaban. Enquanto era ferido na fronteira, Gaban ficou pensativo, como se aquele poder tivesse trazido lembranças. Na Sala do Trono havia um círculo mágico. Ele não desapareceu com o tempo, ficou ali por anos. Shamrock e Gonko chegaram a Elbas através desse círculo, o que sugere que muitos Cavaleiros Santos já usaram esse portal antes, e talvez até o próprio Imu tenha vindo por ali, manifestando-se por meio do corpo de Gonko. Foi nesse momento que Imu liberou seu Haki do Conquistador com tanta força que transformou Harold em uma criatura demoníaca. Por meio de um pacto, Harold teve que sacrificar parte de sua vida para se tornar uma espécie de host demoníaco. Nessa forma, Harold ganhou asas e chifres. Apesar de a gente só ter visto sua silhueta, as mudanças são visíveis. Muitos acreditam que isso é apenas teoria, mas há registros em retratos que mostram seu cabelo e barba se moldando em algo semelhante a chifres. Sua capa também lembrava asas, o que reforça a ideia de que ele se transformou. Ele parecia sofrer com a dor e não parecia ser algo que poderia ser revertido. Isso levanta outra dúvida. Será que ele estava sendo controlado por Imu por meio da técnica Dome Rivers, que manipula mentes? O fato é que, apesar de tudo que Harold fez por Elbas, construir escolas, bibliotecas e transformar o reino num lugar pacífico e amigo das outras raças, ele era um bom rei. Mas então, por que alguém tão justo teria visitado a Terra Sagrada de Marijosa e se aliado ao governo mundial? A explicação mais simples é que Harold acreditava que se aproximar do governo abriria caminho para a igualdade entre as nações. Ele queria acabar com o medo e o preconceito contra os gigantes, que sempre foram vistos como monstros pela história. Num flashback de 19 anos atrás, vemos Harold assumindo o trono com apenas 15 anos. Ele ficou curioso sobre a princesa humana e decidiu ir até a Ilha dos Humanos. Porém, por falta de controle, ordenou que um subordinado atacasse, quase derrubando um castelo e causando várias vítimas. Esse ato impensado pode até ter parecido trivial para os gigantes, mas foi um verdadeiro trauma para os humanos. A partir daí, Harold mudou seu jeito de pensar, passou a refletir, amadurecer, se tornar alguém mais sábio. E o ancião Jaru sempre apoiou suas estratégias pacíficas. Porém, Loki nunca confiou no governo mundial. Isso porque foram eles que mataram seu maior ídolo, Hox Don Shebek. No dia do ataque ao Salão do Trono, quando Loki viu Harold ferido, ele teve certeza de que seu pai já não era mais o mesmo. Loki matou Harold sim, mas o fez quando ele já havia perdido sua humanidade. O que restava era apenas um demônio sedento por sangue. Mesmo assim, essa atitude colocou Loki em risco de ser condenado à morte. Para se salvar, ele enfrentou os Cavaleiros Santos, incluindo alguns dos mais poderosos. Durante essa luta, Loki revelou algo interessante. Ele sabe como derrotar os Cavaleiros Santos. Gaban confirmou. A única forma de vencer esses inimigos é usando o Haki do Conquistador. Ou seja, Loki também tem esse Haki ou conhece alguma técnica secreta capaz de feri-los diretamente. O passado de Loki é tão pesado, tão sombrio, que ele se recusa a falar sobre isso.
São fantasmas que o assombram até hoje. E enquanto ele não conseguir superar esse trauma, jamais vai conseguir seguir em frente. Muito menos arpar com o verdadeiro pirata. E aí, meu Nakama? Depois de tudo isso, ainda tem gente achando que o Loki é só mais um figurante da saga. Esse cara carrega uma treta com o Shanks, um passado sombrio, uma fruta mitológica e um hack do Conquistador capaz de estremecer o Novo Mundo. E agora, com o Luffy crescendo a cada capítulo, só falta esses dois cruzarem caminhos de novo. E aí, meu amigo, o bicho vai pegar. Mas enquanto essa hora não chega, a gente segue aqui, juntando peça por peça desse quebra-cabeça gigante que o Oda tá jogando na nossa cara. Então já sabe, se curtiu o vídeo, deixa aquele like cabuloso, se inscreve no canal para não perder nenhuma teoria insana e comenta aqui embaixo o que você acha. O Loki ainda vai entrar pro bando do Chapéu de Palha? Ou vai ser o último obstáculo antes do trono de Rei dos Piratas? E aí, meus tripulantes, antes de encerrar, deixa eu agradecer de coração a todo mundo que comentou no último vídeo, mandou aquelas teorias brabíssimas de One Piece. Vocês são insanos demais, sério. Teve tanto comentário que não tem como citar um por um. Mas saibam que eu li geral, viu? Tio Jorge aqui tá sempre de olho e responde todo mundo. Agora me conta aí nos comentários. Tá assistindo de onde? Quero saber qual é a quebrada, cidade, vila, ilha do Novo Mundo que vocês estão me acompanhando. Bora trocar aquela ideia que só a tripulação Red tem. Tamo junto e até o próximo vídeo, seus monstros do hack.